Boa noite a todos vocês. E nós vamos começar o nosso Liber História de hoje com a leitura da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 1, versículos 13 a 20. Porque este texto tem a ver com a cantata a que nós assistiremos hoje à noite. Vamos à leitura da Palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós vamos, pois, assistir agora à cantata Das Trevas para a Luz. E nós recebemos esta cantata através da publicadora Lawrence, que a recebeu como escritor e compositor John Purifoy. E Lawrence, a editora, coloca a seguinte síntese para todos nós: a agonia e a angústia dos eventos notáveis da Semana Santa trazem de maneira textual e musical a celebração excelente do Cristo ressuscitado nesta cantata comovente sobre o evento mais significativo do cristianismo. A beleza e a sensibilidade notáveis da música de John Purifoy traz para todos nós a emoção extrema contida na história que nos fala das sombras escuras, como também da empolgação extraordinária criada pelo Cristo ressuscitado. Das trevas, Jesus triunfou. Das sombras da morte, Jesus ressuscitou. E das sombras da crucificação, todos nós somos renascidos. Sejam, pois, bem-vindos a mais esta edição do nosso Liber História, que nesta ocasião será trazida, esta cantata, pelo Camerata Liberdade e pela Orquestra Liberdade, ambos sob a regência do nosso ministro de música, Maestro Donaldo Guedes.
Todos nós já ouvimos falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O tempo passou e era chegado o momento de os cidadãos celebrarem a Páscoa com uma ceia. Jesus mandou avisar os seus discípulos que passaria a Páscoa com eles. Disse também que ele sabia que sua hora havia chegado e por isso eles deveriam reunir-se. Seria a sua última ceia juntos. Quando eles se reuniram à mesa naquela noite, ele disse aos seus discípulos: comam este pão e bebam este vinho. Estes são meu corpo e meu sangue que compartilho com vocês. Logo antes deles partirem àquela primeira comunhão, Jesus disse: um de vocês me trairá. Mas ninguém podia acreditar.
Todos eles haviam acreditado na mensagem divina de Jesus e devotado as suas vidas a Cristo. Mas nenhum deles tinha fé para ser forte. Jesus foi traído por um que sentou-se à sua mesa, comeu o pão e bebeu o vinho. Após o término da ceia, Jesus disse calmamente aos seus discípulos que eles também o trairiam e que quando o pastor fosse morto, as ovelhas se dispersariam. Os discípulos murmuraram incrédulos. Jesus lhes garantiu: depois eu ressuscitarei e irei antes de vocês para a Galileia. Foi então orar no Getsemane. Enquanto orava, ele pediu aos discípulos que vigiassem, mas por 2 vezes eles foram incapazes de manter sua promessa, adormecendo exatamente quando Jesus mais precisava deles. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. E ele afastou-se a pequena distância deles e orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. No jardim, Judas saudou Jesus com um beijo, que era o sinal secreto para os soldados que o aguardavam. Quando Judas beijou Jesus, os soldados o prenderam e o levaram, e todos os discípulos fugiram com medo. Isto aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Pedro, sozinho, o seguiu de longe, escondendo-se entre os servos do palácio, observando enquanto os sacerdotes e anciãos buscavam falsos testemunhos contra Jesus. Amanheceu e Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos. Pilatos
Virou-se para a multidão, reunida diante dele, e perguntou: Eu libertarei a Jesus ou a Barrabás? Quem vocês escolhem? A multidão então respondeu: Barrabás, Barrabás. Pilatos então perguntou novamente: E o que devo fazer com Jesus? Eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos pegou água, lavou as suas mãos e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A multidão gritava: Seja crucificado! E cuspia nele e zombava, dizendo: Salve o rei dos judeus! Crucificai-o! 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 Crucificai-o, rei dos judeus! Tiraram-lhe o manto vermelho e vestiram-lhe as suas roupas. E então o levaram para ser crucificado.
Os soldados obrigaram um transeunte, Simão Cirineu, que vinha do campo, a carregar a cruz de Jesus, e o levaram para o lugar chamado Caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Dividiram entre eles as suas vestes, lançando sortes para decidir o que cada um levaria. E na inscrição da acusação contra Jesus estava escrito: o Rei dos Judeus. Chamado Caveira, onde o crucificaram junto a criminosos, um à direita e outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Havia um homem muito rico de Arimateia, chamado José, que era seguidor de Jesus. Ele pediu o corpo de Cristo a Pôncio Pilatos, que lhe foi entregue. José tomou o corpo e, o envolvendo em linho limpo, colocou-o em seu próprio sepulcro. Ele lacrou a sepultura, rolando uma grande pedra em sua entrada, e partiu. No dia seguinte, os principais sacerdotes se lembraram que Jesus havia dito ressuscitar dos mortos após 3 dias. Eles ordenaram que o túmulo fosse protegido, com medo de que os discípulos roubassem o corpo e dissessem às pessoas que ele havia ressuscitado. Ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria seguiram para o túmulo. Quando elas se aproximaram, houve um grande tremor de terra, e o anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro. Não temam,
Eu sei que vocês vieram procurar Jesus. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia predito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão contar aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. As mulheres, tendo visto o túmulo vazio, partiram com temor e grande alegria para cumprir a ordem dada pelo anjo. Jesus apareceu a elas e repetiu o que o anjo havia dito. Elas então ajoelharam-se e adoraram Cristo, o Senhor. discípulos foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus os havia mandado. Lá, eles o viram e o adoraram. Mas alguns, em seus corações, duvidaram até mesmo do que viam. Jesus veio e falou a eles, dizendo: todo o poder me é dado no céu e na terra. Ide agora, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estarei sempre convosco, até a consumação dos séculos. Amém. Glorioso
Das trevas para a luz, Jesus triunfou. Da sombra da morte, Jesus se levantou. Quando seus próprios discípulos o traíram. Quando seu discípulo o negou. Quando foi aclamado ou quando foi condenado. Jesus nunca hesitou em fazer a vontade do Pai. Quando tudo parecia perdido, Jesus venceu. Pelas trevas da cruz, somos todos renascidos. Pelas trevas da Semana Santa, caminhamos para o amanhecer da Páscoa. Cante aleluia. A pedra foi removida para sempre. Das trevas para a luz, da morte para a vida, seguimos nosso Cristo ressurreto. Cada vez que nós ouvimos sobre a ressurreição de Jesus, ou quando nós mesmos a cantamos, ou quando refletimos nela, há um texto que inevitavelmente vem ao nosso coração. 1 aos Coríntios, capítulo 15.
é o capítulo na Palavra de Deus que trata por inteiro da ressurreição de Jesus. E caminhando para a conclusão do capítulo, a partir do versículo número 55, o apóstolo Paulo diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como se ele estivesse perguntando: onde está toda a escuridão? Onde estão as trevas da morte e do pecado? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você é crente em Cristo Jesus, eu agora gostaria que você, de todo o seu coração, mais uma vez se dedicasse ao Senhor, se alinhasse com os propósitos do Senhor e procurasse fazer a vontade do Senhor na sua vida. Se por acaso você ainda não é crente em Jesus, não teve oportunidade de tomar esta decisão, que você a tome agora, para que das trevas do pecado que existem, essas trevas em todos nós, você conheça a verdadeira luz da vida, que é o Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Então vamos orar. Senhor, neste momento nós nos rededicamos a Ti e suplicamos que, mais uma vez, procuremos andar de acordo com a Tua vontade, tendo por objetivo maior glorificar o Teu nome, fazer tudo para a Tua honra e para a Tua glória. E, Senhor, se houver entre nós alguém que, quem sabe, pela primeira vez está tendo a oportunidade de receber Jesus, de confessar Jesus como Senhor e Salvador pessoal, que este seja o momento de decisão. E se esta pessoa é você, eu gostaria que você agora repetisse comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado porque das trevas nós caminhamos para a tua luz. Muito obrigado, Senhor, porque das trevas do pecado nós caminhamos para receber o teu perdão. Muito obrigado, Senhor, porque das trevas da morte nós caminhamos para ti para receber a vida eterna. Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador pessoal. Transforma a minha vida, faze de mim uma nova pessoa e, através de mim, abençoa a minha família, pois é no teu nome que eu estou orando. Amém. Deus abençoe você na sua decisão de seguir a Jesus de todo o seu coração. Se você desejar da nossa parte orientação nesta decisão que você acaba de tomar, depois você mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Código de São Paulo é 11 e depois 94295 9392. E que Deus abençoe a sua decisão, assim como a decisão de todos aqueles que, já conhecendo Jesus como Senhor e Salvador, estão rededicando a sua vida para fazer a vontade dele. Que todos nós tenhamos um abençoado final de semana e para você agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz, o shalom,
que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.